Olá! Sabe, quando a gente para pensar, o que significa de verdade construir uma vida próspera? Não estou falando só de sucesso, mas de plenitude, sabe? Em todos os níveis. Hoje, a gente vai mergulhar na sabedoria de 4 textos bem antigos que, quando a gente junta, eles revelam um modelo fascinante para uma vida com mais significado, indo desde a escala de uma nação inteira até o centro do nosso coração. A grande pergunta que guia a nossa conversa é essa: o que é que precisa para a gente construir uma vida boa? E para responder isso, a nossa jornada vai começar com uma visão bem ampla, a de uma nação. E a gente vai diminuindo o foco, afunilando, sabe, até chegar no núcleo de tudo, que é o indivíduo. Então esse aqui é o nosso roteiro, a gente começa com essa visão da nação, depois passa pela liderança, foca no crescimento de cada um e por fim chega no coração. E no final a gente amarra tudo isso, vamos nessa. A nossa primeira camada é a mais de cima, a mais ampla. A visão para uma nação inteira que a gente tira do livro de Deuteronômio. Porque para entender a vida próspera de uma pessoa, primeiro a gente precisa entender qual é o alicerce da sociedade onde essa vida acontece, né? O texto já começa com uma série de bênçãos para as tribos de Israel. E essa aqui, para a tribo de Rúben, já dá o tom de tudo. O desejo mais fundamental é o de vida, de continuidade e de força para o grupo. O foco aqui, veja bem, não é o sucesso de uma pessoa só, mas a sobrevivência e a prosperidade do coletivo. E o mais interessante de notar é a diversidade dessas bênçãos. Para Judá, o desejo é de força. Para Levi, de orientação espiritual. Para José, de provisão em abundância. Isso mostra uma coisa muito legal. Uma nação saudável é tipo um ecossistema. Ela precisa de diferentes dons, diferentes funções, todo mundo trabalhando em harmonia. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: a primeira camada para uma vida boa, na maior escala possível, é ter uma visão compartilhada. Uma visão onde exista segurança, propósito e recursos para todo mundo, não só para alguns. Esse é o fundamento. É em cima disso que todo o resto vai ser construído. Beleza. Com essa base da nação estabelecida, a gente começa a dar um zoom, a afunilar o nosso olhar para a próxima camada, a liderança. Afinal, o que é que une as pessoas numa comunidade? O Salmo 78 dá uma pista muito poderosa quando fala sobre o coração de um guia. O texto apresenta uma metáfora que é, nossa, poderosíssima. O líder como um rei pastor. Isso é fundamental. Não se trata de um tirano que só exige, mas de alguém que cuida. Pensa no pastor, ele provê alimento, ele protege do perigo e ele guia para lugares seguros. Essa é a imagem de uma liderança ideal. E aqui, gente, está o pulo do gato. O texto destaca 2 qualidades em Davi que definem essa liderança. Primeiro, um coração íntegro, que é o caráter, a motivação por trás de tudo. E segundo, mãos hábeis, que é a competência, a capacidade de fazer acontecer. Uma liderança de verdade precisa dos dois. Porque, né? Caráter sem competência é ineficaz. E competência sem caráter, aí é que mora o perigo. Essa comparação aqui deixa a diferença preto no branco. Um governante comum pode acabar extraindo o valor do povo para si mesmo. Agora, o rei pastor, o líder ideal, ele dedica a integridade e a habilidade dele para agregar valor ao povo. É uma inversão completa da perspectiva sobre o que é ter poder. Ok, vamos para a terceira camada. A gente já viu a nação e a liderança, mas e cada pessoa dentro dessa estrutura toda? O texto de Lucas nos convida a focar no poder e na responsabilidade que cada um de nós tem. A mensagem central aqui vem de uma parábola sobre uma figueira que não dava frutos. É um chamado bem direto para a ação, um convite para a gente sair da passividade e abraçar o nosso potencial de crescer. A pergunta que fica no ar é: e aí, qual fruto a gente está produzindo? E para ilustrar esse potencial, o texto nos dá a imagem incrível do grão de mostarda. Começa como a menor das sementes, uma coisa que a gente poderia facilmente ignorar. Mas quando é plantada e nutrida, ela se transforma em algo tão grande que oferece abrigo para os outros. Isso mostra que o potencial individual, por menor que pareça, pode ter um impacto gigantesco e muito bom para a comunidade. E pensar que tudo começa com uma semente, uma pessoa, um pequeno ato de crescimento. Nunca se deve subestimar o poder que existe no potencial de um único indivíduo para transformar todo o ambiente ao seu redor. E agora, chegamos à camada mais íntima. Vimos a sociedade, a liderança e as ações. Agora, a gente mergulha no epicentro de tudo, o coração humano. E o livro de Provérbios nos dá uma visão profunda do que acontece nesse nosso mundo interior. A primeira parte do versículo fala uma verdade universal que todo mundo entende.
A ansiedade, a preocupação, aquele peso interno, tudo isso puxa a gente para baixo, né? É uma força que drena a nossa energia, a nossa alegria. O texto reconhece isso como um fardo real. Mas aí, logo em seguida, vem o contraponto, o alívio. O antídoto para esse peso todo não é algo complexo ou grandioso. É simples. É uma boa palavra. Uma palavra de encorajamento, de gentileza, de afirmação. É extraordinário o poder de cura que existe numa coisa tão simples. Pensa nisso como se fosse uma balança. A ansiedade tem um impacto negativo imenso. Mas uma boa palavra não é só um contrapeso levinho. Ela tem uma força igualmente poderosa na direção oposta. Isso mostra a importância gigantesca da nossa comunicação, tanto a que a gente tem com os outros, quanto a que a gente tem internamente. Certo, a gente explorou as 4 camadas. Agora vamos dar aquele passo para trás para ver o quadro completo. Ver como todas essas peças se encaixam para formar um modelo coeso para uma vida próspera. E aqui está o nosso modelo completo. Começa com uma visão nacional positiva. Isso é sustentado por uma liderança íntegra e competente, que, por sua vez, é impulsionada por indivíduos que assumem a responsabilidade pelo próprio crescimento. E tudo isso é alimentado, lá no nível mais profundo, por um ambiente interno onde o encorajamento vence a ansiedade. E essa talvez seja a grande sacada de tudo. Nenhuma dessas camadas existe sozinha. É um sistema, está tudo interligado. Uma falha em uma camada afeta todas as outras. Um coração ansioso luta para crescer. Indivíduos estagnados não formam bons líderes. E uma liderança falha prejudica a visão da nação inteira. Cada parte sustenta a outra. E assim, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente levar e refletir. Olhando para este modelo de 4 camadas, a visão coletiva, a liderança, o crescimento pessoal e o estado do coração, qual delas está pedindo mais atenção na nossa vida, nas nossas comunidades, hoje em dia? A resposta para isso pode ser o primeiro passo na construção de uma vida que seja de fato próspera.